Estamos de volta com Tribuna Livre desta quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Eu já recebo aqui no estúdio a médica infectologista Franciele Garcia Vargas. Nós vamos falar sobre hepatites. Isso mesmo, quais são as principais, transmissão, prevenção, diagnóstico e tratamento. Franciele, obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto assim importante, né? Muito importante a gente levar esse tipo de informação a quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Vamos então já começar a tirar as dúvidas das pessoas. Primeiro, me explica quais são as principais hepatites. Bom dia. Bom dia, obrigada primeiramente pelo convite de estar participando de mais uma tribuna aqui. E achei bacana essa questão de abordar esse assunto que é tão importante, porque se a gente for ver vários tipos da doença são imunopreveníveis e a gente consegue prevenir a doença de uma forma muito mais efetiva quando a gente faz todas as ações corretas, né? Então, só para lembrar que a hepatite é uma inflamação causada no fígado, né? E ela pode ser causada por várias causas, né? Sejam ela por vírus, por medicamentos, pode ser aquelas de causas genéticas, alguns medicamentos ou drogas podem estar relacionados a isso e também de causas metabólicas. Dentro das hepatites virais, as que nós temos, né? A gente fala que é a letra do alfabeto. A gente tem o tipo A, tipo B, tipo C, tipo D e tipo E. Tá? Então, dentre essas causas de hepatite, cada uma tem a sua particularidade, seja por evolução de doença, seja por característica de transmissão, cronicidade e risco de câncer, tá? Entendi. E doutora, existe um grupo mais vulnerável? Geralmente a transmissão é a mesma para cada tipo de hepatite? Não. Então, assim, eu gosto de classificar. É interessante a gente saber, conhecer o tipo as formas de hepatite, a classificação delas, porque aí a gente tá inserido a forma de transmissão e aí dentro disso a vulnerabilidade, ou seja, a população vulnerável para estar contraindo. Então, o tipo A, né, que é um tipo comum, né, tipo a transmissão geralmente é fecal-oral, ou seja, por baixas condições de saneamento básico, né? Antigamente na fase pré-escolar, era a população mais vulnerável, né? Por questão da criança, colocar tudo na boca, os objetos, né? E aquela questão do convívio da escola, ou seja, né, em comunidade, enfim, né? Então, a hepatite A, ela é transmitida desta forma, né? E a hepatite E tem a mesma característica, muito pouco prevalente no Brasil, tá? Ela geralmente é igual a A, de uma forma muito tranquila, leve, a evolução, tá? Ela só é grave quando acomete em gestantes, tá? Mas ela é muito baixa prevalência aqui no nosso país, tá? E a B e a C, que tem uma particularidade, né? Que são doenças mais graves, porque elas têm uma característica assintomática. O paciente pode contrair e não manifestar nenhuma clínica da fase aguda da doença na hora de contrair. Então, muitos desses pacientes, eles evoluem de uma forma silenciosa, sem sintomas, assintomático. E, consequentemente, o paciente só vai descobrir lá quando tiver manifestações. Cirrose, uma doença mais grave, um câncer, né? Então, a hepatite B e C, a transmissão geralmente pode ser por compartilhamento de agulhas, lâminas de barbear de pessoas que estão com a doença, materiais de manicure e pedicure que não estão esterilizáveis, né? Materiais de exposição, materiais cirúrgicos, odontológicos, quando eles não realizam todos os métodos, ou seja, de usar os materiais descartáveis, como também em situações de tatuagem, piercing, ou quando não realizam a esterilização adequada. E tem uma particularidade também que eu falo, chama muita atenção, porque depois a gente vai conseguir falar um pouco da prevenção delas, Sim. É relacionado à hepatite B. Né? A hepatite B, ela é uma doença que transmite também de uma forma vertical, ou seja, da mãe para o filho, durante a gravidez ou no momento do parto. Então, por isso a importância da prevenção, né, do diagnóstico precoce da doença, ou até mesmo da vacinação para aquelas gestantes ou pessoas que não são vacinadas pela hepatite B, né, para estar realizando de uma forma mais efetiva e minimizando o risco de transmissão para o feto.
Por isso que é tão importante nesse caso pré-natal, né, doutora? Porque o médico já vai pedir vários exames. Imprescindível. De hepatite B, né? A C também transmite, mas de uma forma mais baixa. Mas a B, como conseguimos prevenir com a vacina, a gente tem uma forma mais importante de atuar. E além disso, que eu não falei, existem também os profissionais do sexo, né? Que são a exposição sexual, principalmente para a hepatite B, né? Sem uso de preservativos, também é um risco de transmissão da doença. Então também pode ser até uma DST. É considerado uma DST? Hoje o conceito já ficou infecções sexualmente transmissíveis, né? Sim, é considerado uma infecção sexualmente transmissível. A B, a C, o HIV, né? E a própria sífilis aí nesse contexto aí de transmissão, tá bom? E doutora, qual que é a realidade hoje em Três Lagoas? Existem números, assim, de pessoas que estão sendo tratadas? Sim. Qual que é o tipo mais comum? Tá, então vamos lá. A gente tem um número aí no nosso serviço de atenção especializada lá, o SAI, que é IST, AIDS e hepatites virais aqui em Três Lagoas, de 266 casos notificados de hepatite C e em torno de 120 de hepatite B, tá? Só no ano de 2023, a gente teve mais ou menos aí uns 16 casos de hepatite C, porque já fechou o ano, eu consigo estimar melhor, sim, né? Sim. E 13 casos de hepatite B. Em tratamento, né, no momento, nós temos para hepatite B 28 e 4 casos de hepatite C. Lembrando que a hepatite C, uma vez diagnosticada, ela tem indicação de tratamento. E a gente tem uma questão de cura aí de 90% dos casos. Então, esse N aí, porque você fala assim, nossa, mas você tem só esse N, mas que estão tratados, mas a grande maioria desses pacientes já evoluíram para a cura, né? Então, a gente tem, neste momento, tratando 4 pacientes de hepatite C, tá? E doutora, a pessoa, igual você disse, tem um tipo, né, ou 2 tipos, que acabam sendo um pouco assintomáticos. Então, sim, como que a pessoa deve fazer para ficar atenta a sinais, a pequenos sinais diagnósticos? São exames periódicos? Qual a indicação? Então, vamos lá, né? Eu falo que hepatite é um universo muito... Dentro da infectologia, na minha opinião, é um assunto bem, assim, amplo em termos, né, de transmissão, de cada caso. Então, vamos lá, né? Vamos pensar na forma assintomática, porque geralmente, vamos lá para a hepatite A, para eu conseguir classificar de uma forma mais, para ficar mais compreensível para todos. Então, a hepatite A, como eu falei, a transmissão é fecal-oral, né? Tanto a quanto a E, mas mais a porque ela é mais prevalente, né? Então, a hepatite A, a doença geralmente é de uma evolução muito benigna, geralmente de uma forma aguda. Então, muitos pacientes podem ter hepatite A com sintomas frustros, como uma fadiga, febre, dor abdominal, pode evoluir com diarreia, dependendo do curso da doença, com as peles amarelas, né, as mucosas, que a gente chama de icterícia, a urina mais escura, as fezes mais claras, né? Então, esse contexto na forma aguda da hepatite A assim, geralmente autolimitado, né? Então, alguns pacientes com hepatite A podem evoluir para a forma mais grave, de hepatite aguda, né? Que antigamente falava de hepatite fulminante, né? Em casos até de risco de transplante hepático. Isso é a A, tá? E depois a gente fala nas medidas de prevenção dela. Na hepatite B e C, que são doenças de evolução mais assintomática, não que você pode contrair e ter esses mesmos sintomas. Pode, mas a grande maioria é assintomática. Então, quando contrai, a evolução é mais crônica. Então, qual que é o risco, né? De não constatar a doença, evoluir para cirrose, geralmente mais na hepatite C. A cirrose é um fator de risco para câncer e a própria hepatite B, por si só, já é um risco de câncer hepático. Então, isso que é importante entender. Para essas duas que são mais assintomáticas, hoje a nossa prefeitura, a saúde, né, disponibiliza unidades básicas de saúde o próprio teste rápido, que são marcadores específicos para fazer uma triagem da doença, entendeu? Tanto para B e para C, tá?
E quando eu falei lá, né, falo o que eu falo, a gente vai falando e vai se empolgando, mas assim, falando lá das hepatites, tipos, né? Sim, Aí só tá para bem ilustrar bacana. e assim, até mesmo para ter essa compreensão. Claro. A hepatite D de dado, ela é mais prevalente no norte do nosso país, né, de transmissão muito parecida com a B e a C, e ela para estar presente, para ela manifestar doença, o paciente tem que ter hepatite B também. A gente não tem esses dados aqui, mas é mais no norte do país. Só para não deixar de falar da DI, que também é muito importante a gente fazer o rastreio dela, tá? Sim. Mas para testagem, a gente consegue fazer B e C. A A, geralmente, como já está incluso já na questão da vacinação e do calendário, que a gente pode falar um pouquinho depois, a A, geralmente na manifestação, a gente escolhe sorologia, tá? Mas os testes diagnósticos são exames de sangue, tá? Doutora, e essas hepatites, né? Principalmente essas que são mais comuns aqui no nosso município, elas podem evoluir para morte? Porque, inclusive, recentemente, neste mês, a Organização Mundial da Saúde, ela emitiu um alerta, uma matéria, na verdade, que relata que todos os dias 3.500 pessoas morrem no mundo. Isso no mundo, né? Sim. 3.500 pessoas por dia morrem de hepatites virais no mundo. Então, assim, vamos lá. As hepatites, que a gente está falando das virais, que são mais conhecidas, né? Tem risco de morte, né? Como eu falei, hepatite A pode ser uma doença muito tranquila, né? E você vê, tem vacina para isso, a gente consegue imunoprevenir, ou seja, fazer a vacinação, ela já está inserida no nosso calendário nacional, né? Na PNI, no Programa Nacional de Imunização. Né? Então, assim, poxa, vamos evitar, né? Porque, assim, dentre as hepatites, nós temos só duas que têm vacina, que é a hepatite A e a hepatite B, né? Então, a A, ela tem uma evolução, pode evoluir, como eu falei anteriormente, em fazer uma insuficiência hepática, né? O paciente pode ter até necessidade de transplante. E a B e a C, sim, elas são graves, no sentido que quando faz o diagnóstico, por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce, elas podem evoluir para cirrose, né? De uma forma mais avançada, né? Aí o manejo fica mais difícil, né? E a hepatite a B e a C também, cirrose e câncer. E eu falei no começo, eu assim, queria frisar essa questão do que são as hepatites. Por quê? Porque geralmente a gente acha assim, hepatite é A, B, C, essas hepatites que a gente ouve e pronto. Não, drogas, medicamentos alguns medicamentos, doenças autoimunes ou doenças genéticas. Outros vírus também podem fazer por inflamação, por conta da questão sistêmica da infecção. E o álcool, né? Então, vamos lá. Aí vamos ver Brasil, vamos ver Mato Grosso do Sul, né? O paciente tem hepatite B ou C, já numa forma... Não sabe, não está tratando. E é etilista, faz uso de bebida alcoólica de uma forma mais abusiva, enfim. Eu tenho 2 fatores de risco para evoluir para uma chance mais rápida, né, desse paciente evoluir para cirrose. Né? Tem até uma nota da Organização Mundial da Saúde que é erradicação do vírus C até 2030. Porque a gente tem tratamento, tem disponibilidade. E o Brasil faz esse tratamento de uma forma pelo Sistema Único de Saúde. A gente não consegue. Se eu fazer um diagnóstico, um exemplo, só para exemplificar, faz quando que eu faço um diagnóstico em você? Ah, doutora, mas eu não quero a medicação agora, eu quero comprar. Você não consegue comprar, porque ela é uma doença de notificação e a medicação ela é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde e fácil acesso, né, no setor que é de referência. Por isso que é tão importante estar atento aos sinais do corpo, à saúde, porque a gente já ouviu, né? Até de antigos, pessoas mais antigas, de acharem que é hepatite e você vai conseguir imaginar que é algo assim quando você fica amarelo, mas não, chegar nesse ponto, né, doutora? Ou é a forma aguda ou é a forma... o paciente já está com uma grau mais avançada. Amarelo, olho, né, já tá... A situação já está crítica. Agora, doutora, quando o assunto é prevenção, quais são as principais? Então, vamos lá, né? Acho que a gente tem várias formas aí de abordar essa questão da prevenção. Hoje, cada vez mais, a medicina, a saúde, ela é mais preventiva. A gente quer prevenir mais, cada vez mais prevenir do que remediar, né? Sim, sim. Então, assim, com relação a questão hepatite A, vamos falar da hepatite A que tem vacinação, né? A vacinação já está inserida no calendário nacional, né, de imunizações, né? A criança já tem essa obrigatoriedade, né, de fazer a vacinação, né, com 1 ano de idade. Depois tem o repique o reforço da dose em 6 meses, tá? A gente faz o reforço da dose em 6 meses, né? E claro que as condições de saneamento básico, já que a transmissão dela é fecal-oral.
Para a hepatite B, a mesma coisa. Já entra há alguns anos já dentro do calendário vacinal, né, de vacinação, a hepatite B, né, que é no nascimento, ao nascimento o paciente, o recém-nascido já toma a primeira dose, né, da vacinação de hepatite B. Atrelando assim as doses, né? E claro, também as outras pessoas que não têm a vacinação ou que porventura fez o exame, não tem o anticorpo da vacina de hepatite B, fazer a vacina, que é importante, tá? Hepatite C não tem vacinação. Então, o que é? É a questão da testagem, do diagnóstico precoce, para a gente não deixar evoluir, né? E, além disso, vamos pensar então nas questões da vulnerabilidade, né? Se é a questão de procurar nas clínicas, hoje, né? Cada vez mais é o reforço disso. Materiais estéreis, né? Tem que ser esterilizados, ou materiais que são de descarte, né? De uso já de descarte, já realizar o descarte adequado, né? Então, essas instituições usarem os protocolos de normas de prevenção com relação a isso, tem toda uma normativa com relação a isso, né? Esterilização também em locais de podologia ou manicure, porque é importante, né? A esterilização, mas a esterilização correta, né? Esses profissionais também precisam ser vacinados de hepatite B, né? Porque ele também está se expondo, né? Porque eles têm mais sujeito, mais muito mais, né? A questão, né, do uso de drogas, né? A gente recomenda não usar, né? Compartilhar agulhas e tudo mais, né? E aquilo que a gente falou no início da nossa conversa com relação à importância do pré-natal, né, de realizar o pré-natal, se identificar ou não, já identificar se essa minha gestante, ela tem vacina ou não, né, se ela já tem um anticorpo da vacina ou já teve, enfim, para fazer essa imunização. A vacinação da hepatite B, ela é obrigatória na gestação, caso o paciente não tenha vacina ou não tenha um anticorpo da vacinação, né, que é importante. E o uso do preservativo nas relações sexuais. A gente sempre que previne várias doenças, né? O pessoal fala às vezes que é muito assustado, com a gravidez, mas a gravidez é o de menos, né? Se for ver no sentido de doenças tão sérias que podem ser transmitidas, né? E se a gente for relacionar um percentual em risco de transmissibilidade na relação sexual, a hepatite B é a que mais transmite numa relação sexual. Todas transmitem, hepatite B, a C em pequeno percentual, mas e o HIV entre as duas, mas a B chega em 30%, né, de risco num ato sexual ter a transmissibilidade, né? Então, é a questão, se é uma doença imunoprevenível, se eu tenho vacina, por que não vacinar, gente? Exatamente. Né? Então... Tá joia. Então é isso, né, doutora? A gente tá falando de um assunto tão importante, né, que é possível prevenir de várias formas. Até a questão da manicure, né, que mulher que não vai a uma manicure, se tá insegura, leva seu kit. Com certeza. Não custa, né, doutora? Porque às vezes fica difícil a gente saber se também tá esterilizando certinho ou não, né? Sim, eu já tenho meu kit, mas é de suma importância, né? Tudo aquilo que a gente vai ter risco de exposição a pérfuro cortante, materiais, a gente tem que saber que se naquele local faz toda uma esterilização adequada, tudo corretamente, né? Porque é um risco que corre, né? Então, a gente tem que... E não tem cara, né? Não tem como você saber, eu posso pegar hoje ou não. Hepatite B, você não tem cara. Às vezes o paciente está lá sem sintomas. Nem né? HIV tem cara, né? Então, assim, hoje são doenças que cronificam, né? Então... custa, né? Vamos prevenir, né? Muito melhor do que remediar nesse aspecto. Quero agradecer, doutora, a sua presença. Obrigada, aqui, eu que agradeço. Da gente ter batido esse papo tão interessante e importante, né, para a população que está nos ouvindo. Mas antes de encerrar, se você quiser falar de algum assunto que de repente nós não tocamos e que você julga necessário, quiser passar também onde as pessoas conseguem te encontrar, caso você queira compartilhar a rede social, fica à vontade. Tá joia. A gente, aqui pela prefeitura, a gente tem o serviço de atenção especializado, IST AIDS, hepatites virais. Lá é uma referência para tratamento, né? E também a gente tem o serviço de testagem, né? O CTA também, que tem a testagem. E além disso, a gente também faz o atendimento de infectologia geral, né? Então tem todas essas
todo esse atendimento lá do nosso trabalho. E com relação à testagem, né, isso pode ser feito também em idade básica, então tem todo esse acesso, né, o paciente então tem acesso. Lá existe no município também as campanhas, né, que faz, tipo, itinerário, né, que fala, né? Não, itinerário, como é que fala? Que eles vão, né? A gente faz as campanhas nas datas de prevenção, ou muitas vezes... Faz até busca ativa, né? Isso. Na questão da vacinação, né? Deve ter carro percorrendo bairros, né, doutora? Na busca ativa, isso, né? Mas, assim, o recado aqui, assim, a gente está falando de um assunto específico, que é de hepatites e o que a gente pode prevenir, né? E o que tem em vacina. Mas, assim, reforçando a importância dessa adesão ao todo o calendário de vacinação. Eu falo, quando o paciente vai no meu consultório, eu falo, olha, seguinte, vamos vacinar, né? Então, às vezes, pensa, eu vim só para... Não, mas a gente vai fazer todas as vacinas. Porque hoje a gente tem calendário de vacinação específico, porque antigamente era só criança, né? Hoje a gente tem para todas as idades, em situações especiais, né? Que aí é um assunto outro. Profissionais, né? De alguns ramos profissionais, que precisam tomar, pacientes oncológicos, pacientes portadores do vírus do HIV, né? Que convivem com o vírus do HIV, pacientes hepatopatas, tem todo um perfil de vacina específico, os pacientes reumatológicos. Então, assim, tem hoje, assim, a questão da prevenção cada vez mais nesse contexto ela é importante, né? Isso é um assunto para tudo hoje, né? Então, é esse recadinho que eu gostaria de dar para vocês. Tá joia. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite.